Só para a gente ir se acostumando, tá bom? Muito bem, vamos lá. Esse relógio tá certo, né? Ok. Provérbios, capítulo 1, verso 8 em diante, a palavra de Deus diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução da sua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos, como o abismo, inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois, todavia, se estende a rede à vista de qualquer ave, se estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Tem aqui a leitura da palavra de Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. A gente viu, entre outras coisas, na semana, a última vez que a gente viu, aí, uns 15 dias atrás, que no verso 4, o livro de Salmos foi escrito, o livro de Provérbios foi escrito com dois objetivos primários, verso 4, para dar ao simples prudência, verso 5, para dar ao sábio prudência. Então, para quem não tem prudência, ter, e para quem tem, ter mais. Então, o livro de Provérbios, ele é escrito para quem está começando na vida e para quem já começou na vida cristã. Para quem não tem nenhum tipo de sabedoria e para quem já tem algum tipo de sabedoria. Para quem não é experimentado e para quem também é experimentado. Então, o livro de Provérbios foi escrito para esse grupo de pessoas e que, entre outras coisas, eu disse a vocês, o verso 1 a 7 é a introdução do livro de Provérbios, e que ele diz, entre outras coisas, que a sabedoria das quais ele está mencionando, que lá no capítulo 4, Salomão vai dizer que ele tinha provérbios que ele ouvia de seu pai e da sua mãe, né? Então, provavelmente, alguns dos provérbios, que a gente não sabe quais, de Salomão eram provérbios de Davi e provérbios de Batseba, que ele estava ouvindo. E, nesse sentido, ele demonstra, nessa introdução, qual é o papel do pai ou papel dos pais. Quais pais? Pai e mãe. Os pais têm a responsabilidade de ensinar a vida de seus filhos. Que, diga-se de passagem, então, eu mencionei naquele momento a sabedoria do pai pela sabedoria dos pais. Eu sei que tem limitações, obviamente, em relação a isso, mas as limitações existentes dos pais para ensinar a sabedoria do pai, não significa que tudo que os pais estão dizendo está absolutamente equivocado. É óbvio que não. Mas significa que a gente consegue ouvir a sabedoria do pai pela sabedoria dos pais. Então, os pais precisam ser os primeiros a ensinarem a vida de seus filhos. Precisam ser. Eles precisam impactar. E os filhos precisam aprender a ouvir seus pais, porque aí os filhos vão crescendo e chega em algum momento da vida que parece que os filhos acham que os pais não sabem nada, que os pais são ignorantes. Às vezes pode até ser, tá? Mas para nós crentes aqui é muito importante que os filhos ouçam aquilo que seus pais têm a ensinar. E às vezes, quantos de nós já não passamos por experiências de estarmos em casa e o filho chega e diz: mãe, eu quero cenoura, porque a professora diz que cenoura tem isso, tem aquilo, e os pais estão falando o tempo todo e os filhos não ouvem. Parece que eles se ensurdeceram. E esse é um risco que existe, não só dos filhos, de ouvirem a sabedoria do pai pela sabedoria dos pais, mas de todos nós, de ouvirmos a sabedoria de Deus por intermédio dos meios ordinários. De ouvirmos a Deus por intermédio dos instrumentos ordinários. A gente tem um risco muito grande de incorrer num problema como esse. Não significa que tudo que os pais estão dizendo seja digno de aceitação. Os pais devem ensinar a vida dos filhos à luz da palavra de Deus e não à luz da própria sabedoria. Por que é importante dizer isso? Porque eu insisto nesse ponto, falo várias vezes,
que toda autoridade, ela tem a sua autoridade limitada. Os pais não podem falar o que quiser para os filhos, o marido não pode falar o que quiser para a esposa, o marido não pode falar o que quiser com a sua família, o governante não pode falar o que ele quiser para os governados, a liderança da igreja não pode falar o que ela quiser para a igreja, o pastor não tem autoridade limitada na vida da sua igreja. Todos, absolutamente todos nós, temos a nossa autoridade limitada. Estou cansado de ouvir marido que quer se prevalecer em relação à sua família, sob o auspício de que ele é o homem da casa e todo mundo tem que ouvir. Ele é o homem da casa, mas onde é que você aprendeu isso? Na Bíblia, pois a mesma Bíblia diz que a sua autoridade é limitada. Então, se você não faz qual é o seu papel, a família não tem a obrigação e a responsabilidade de lhe ouvir. É simples assim. Os filhos têm que ouvir os pais, enquanto os pais estão ensinando aquilo que aponta diretamente para Deus. O dia que o pai não aponta diretamente para Deus, os filhos não têm a responsabilidade de ouvir. O dia que o marido não apontar para Deus, a mulher não tem a responsabilidade de ouvir. Não ensine isso, porque isso não é bíblico. Cansado de ouvir gente que está tentando se prevalecer em cima da sua família sobre uma suposta autoridade que recebeu da parte de Deus, que é verdade, mas essa autoridade não é uma autoridade ilimitada. Eu sou homem da casa, logo todos me ouçam. Depende. Já vi marido, por exemplo, querer levar, isso eu posso dizer nas minhas andanças por aí. Já vi marido querer dizer para a esposa que ele quer ir na casa de swing e a esposa tem que ouvir porque ele é o homem da casa. Não dá, velho. Não ensine isso. Eu estou usando um exemplo absurdo, mas que existe no meio da igreja, mas eu posso dizer, nas minhas andanças por aí, não foi aqui, mas eu posso dizer de N exemplos de o pai querer insistir em enfiar a goela abaixo, porque a Bíblia diz que ele tem autoridade, ele é o homem da casa, e todo mundo agora tem que ouvir as suas displicências, os seus desmazelos, os seus erros. Não é verdade. Família, você tem a autoridade da parte de Deus de rejeitar aquilo que o marido tem a dizer, se aquilo que o marido tem a dizer não aponta para Deus. Filhos, vocês têm a autoridade dada por Deus de rejeitar aquilo que seus pais têm a dizer, se aquilo que eles estão dizendo é absolutamente contrário à palavra. Não diga. Você não tem essa autoridade de querer se prevalecer em cima da sua família, sob o auspício de que a Bíblia lhe deu essa autoridade e agora sua família tem que calar a boca. Não tem. Eu não tenho autoridade, como pastor, de chegar aqui e falar o quê? Fala o que eu quiser para você ver se na porta ele não tem 5 me cercando. A autoridade nossa é limitada pela palavra. Mulheres, em tudo sejam obedientes aos seus maridos no Senhor. Filhos, em tudo sejam obedientes aos pais no Senhor. E a Bíblia está cansada de falar que a nossa obediência é no Senhor. Ok? Então, pais não se prevaleçam sobre seus filhos. A despeito disso, os pais têm a autoridade que Deus dá, né? E dentre a autoridade que Deus dá, nós vimos várias coisas. Esse foi um ponto que eu disse a vez passada, o ponto de hoje. Nós já vimos, por exemplo, que os pais têm que ensinar os filhos a lidar com sedução. Verso 10, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Quem é que não vai consentir? É o filho quem tem a autoridade de dizer não, é o filho quem tem a autoridade de rejeitar, eventualmente, propostas que chamem a sua atenção, mas que, em última instância, vão levar para longe dos caminhos do Senhor. Abre aspas, só para deixar isso claro, tá? A gente não usa mais essa linguagem de que o Antigo Testamento é uma linguagem mitológica. Isso já se usou na academia, não se usa mais. E os argumentos são 3. O primeiro deles é que linguagem mitológica, obrigatoriamente, ela se utiliza de uma linguagem metafórica. Gênesis não é metáfora, Gênesis é literal. Mas Provérbios é metáfora. Então, seria Provérbios uma linguagem mitológica? Segundo, para ser linguagem mitológica, tem que ter uma linguagem poética, nos mitos no mundo inteiro, tá? Tem que ser uma linguagem poética. Gênesis não é uma linguagem poética. Gênesis é literal. Provérbios é uma linguagem poética. Então, seria Provérbios mito? Mito é mentira. Mito é historinha da carochinha. Mito é historinha com H. Mito é história, ok?
Mas, para ser mito, tem que ter os 3 obrigatoriamente. Se não tiver um deles, já não pode ser. Gênesis não tem nenhum, tá? Mas a terceira coisa que todos os mitos do mundo têm, obrigatoriamente, é a cosmogonia, que é a luta entre os deuses. Sabe lá, Apolo deu uma bifa na cara de não sei quem, que não sei quem, ficou com não sei quem, que aí veio a sociedade. Então, não tem linguagem mitológica na Bíblia em lugar nenhum. Nem Gênesis, não tem cosmogonia, aliás, desculpa, não tem cosmogonia em Gênesis, como também não tem cosmogonia no livro de Provérbios. Quem é que está lutando contra quem no livro de Provérbios? Não tem. Então, que a sociedade seria, então, fruto desta luta. Significa dizer que, já que para ser mito, obrigatoriamente, tem que ter linguagem metafórica, tem que ser linguagem poética e tem que ser linguagem que aponte uma cosmogonia, Gênesis não tem linguagem metafórica, não tem poesia e não tem cosmogonia. Provérbios tem linguagem metafórica, tem poesia, mas não tem cosmogonia. Então, nem Gênesis é mitológico e nem Provérbios é mitológico. Ninguém usa mais na academia isso. Quem usar está absolutamente ultrapassado. Isso já foi abandonado, isso, tá bom? Mas para que essa linguagem não chegue ainda, não se mantenha no meio da igreja, eu sei que não tenho ouvido isso daí, mas é bom que não tenha mesmo, porque isso está completamente falso. E esse era um tipo de argumento que era utilizado pela teologia liberal, para dizer que Gênesis não é verdadeiro, alguém que inventou lá uma historinha lá para poder os outros seguirem. Então, esse tipo de acusação sobre a igreja, ele não pesa mais. Como não pesa mais também aquilo que a igreja se utilizava no século XVIII, que é tentar colocar a Bíblia na academia, e todos os testes que eram feitos sobre os livros, eles começaram a fazer sobre a Bíblia. Também caiu por terra todos os testes, depois eu falo de cada um deles, tá bom? Mas só para mostrar que não é linguagem mitológica. Aliás, diga-se de passagem, baseado nisso, no mito ser uma linguagem metafórica, poética e cosmogônica, é baseado nisso. Todo mundo entende que o povo hebreu nunca escreveu alguma linguagem, alguma história mitológica. Porque, se você olhar, não tem luta em... Como é que é? Yang, não sei o que lá. Não tem, como é que é aquele sinal? Como é que é? Yin Yang, obrigado, o oráculo falou, né? Yin Yang lá, não tem, esse negócio não existe, tá? Que seria uma luta proporcionalmente falando do mesmo nível. Então, não tem. Você tem lá Tessalonicenses que fala quando Jesus Cristo voltar, ele vai pegar o cara que representa o UFC de Satanás e diz a Bíblia que com o sopro da sua boca ele mata o cara e diz, vamos para frente. Não tem nem briga. Sabe aquele negócio, você fica esperando lá, 3 horas da manhã para assistir o UFC, aquele negócio lá e tal. E aí chega lá, o cara dá um murro na cara do outro, o outro desmaia e fala, pô, mas não deu nem para comprar pipoca, não deu nem para comer. Você ficou acordado até 3 horas da manhã, a luta durou 5 segundos. Então, é isso que vai acontecer no último dia. Não tem luta. Porque os poderes não são proporcionalmente iguais, são absolutamente desproporcionais. Nunca Jesus Cristo teve dificuldade de dizer, Satanás sai. Ele sai, simples assim. Não tem luta entre, não há, nesse sentido, uma luta entre deuses. Existe uma batalha espiritual, mas essa batalha espiritual, nós estamos lidando com poderes absolutamente desproporcionais, tá bom? Então, por conta disso, não existe na Bíblia alguma coisa que seja fruto de um pensamento cosmogônico, né, onde deuses estariam lutando e a gente aqui, na mesma medida, na mesma proporção, a gente estaria vendido a essa espécie de luta. Isso não é verdade, tá bom? Então, a Bíblia não tem nenhum tipo de escrito mitológico. Então, não faz sentido nenhum a gente começar a falar de história com H, um H maiúsculo, solipsista, uma V de verdade maiúscula, a verdade sobre as outras verdades, começar no livro de Mateus, querendo automaticamente deixar de fora o Antigo Testamento por conta desse tipo de pensamento. Esse é um pensamento liberal, que na nossa igreja não tem, mas é bom que não tenha mesmo, tá? Porque ele é falso. Ok, dito essas coisas, então Provérbios fala de que a gente deve lidar com sedução. Abra lá Apocalipse capítulo 12, só para a gente lembrar disso. Os filhos vão ter que lidar com essa situação, onde, falando a respeito de Satanás, capítulo 12, verso 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, existe uma batalha espiritual, mas não é no mesmo nível, ok? Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás.
Qual que é o nome? Lúcifer. Esse nome nem tem na Bíblia. Nem diga isso, tá? O nome de Satanás é Satanás, com S maiúsculo. É assim que é apontado na Escritura. Não tem Lúcifer, foi uma tradução que fizeram da Vulgata Latina, enfiaram o nome Lúcifer lá. A Bíblia não trata de Satanás no hebraico, no grego, em lugar algum, se referindo a Satanás como se ele fosse Lúcifer. Não existe Lúcifer. Joga fora isso, ok? Isso não está na Bíblia, tá? Então, o nome que a Bíblia retrata de Satanás é Satanás, um S maiúsculo. Ele está dizendo aqui, então, o diabo e Satanás, que é o sedutor de todo mundo. Ele vai dizer, ainda lá na frente, no verso 10, agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador, percebe? Satanás, então, ele é tratado como sedutor, Satanás é tratado como acusador, e no livro lá na frente, de Apocalipse ainda, ele vai chamar que ele é o sedutor das nações. Então veja que Satanás tem uma habilidade de convencimento muito grande. Tem muita gente que entra no espírito de Satanás. Por quê? Porque a lábia dele é real. A capacidade dele de engabelamento é real. Para aqueles que certamente não têm a verdade para poder refletir e medir qual é a diferença dos dois discursos. Que é exatamente isso que Provérbios procura apresentar. Quais são os dois discursos entre aqueles que são seduzidos por esse mundo e o discurso daqueles que não são seduzidos por esse mundo. Então, Provérbios capítulo 1 diz que, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, cuidado, pai, já que a nossa autoridade é limitada, a nossa presença com os nossos filhos também é limitada. Tem coisa que quem vai precisar dizer não à sedução são os filhos. E aí muito pai quer. Eu já vi igreja, por exemplo, a igreja cresce pequenininha, com 10 pessoas, assim, ponto de pregação, e ela vai aumentando 40 e a administração é a mesma, 100 a administração é a mesma, 180 a administração é a mesma, 320 a administração é a mesma, vai arrebentando com todo mundo, porque você administrar 10 pessoas não é a mesma coisa que você administrar 200, é óbvio que não. Mas as pessoas querem lidar do mesmo jeito. Então, é por isso que há muitos conflitos familiares, entre especialmente pais e filhos. Porque se lidar com seu filho de 3 anos é uma coisa, lidar com um filho de 8 anos é outra coisa, com um filho de 12 é outra coisa, lidar com ele adulto é outra completamente diferente. Mas tem pais que querem tratar os filhos, mesmo no seu adultecimento, querem tratar como se eles ainda fossem crianças. Porque no final das contas, cansei de ouvir isso, é o meu bebezinho. Não, não é bebezinho, irmão. A gente critica a igreja católica romana e coloca lá na cruz o bebezinho. Jesus não é mais o bebezinho. Por que as pessoas se portam e se mencionam Jesus Cristo como se ele fosse aquele menino da manjedoura? Ele foi aquele menino da manjedoura, mas não é mais. Então, se a gente critica isso em relação a eles, por que os pais ainda tratam seus filhos adultos como se eles fossem crianças? Do mesmo jeito que os filhos estão crescendo e mudando, a nossa postura em relação aos nossos filhos precisa crescer e mudar. Do mesmo jeito que eles estão adultecendo, o nosso tratamento também tem que ir adultecendo. Então, se os filhos vão tornando grandes e a gente continua tratando os filhos como se eles fossem bebês, isso não vai dar certo. Primeiro que a gente está amputando espiritualmente a vida de nossos filhos, não permitindo que eles cheguem à maturidade, e segundo que isso vai dar uma tensão enorme, porque os filhos veem que tem alguma coisa errada e não sabem dizer exatamente o que é. E é exatamente isso. Os pais que estão tratando os filhos como se ainda fossem aquilo que eles não são mais. Então, se os filhos estão crescendo, solte seu filho, porque se você não soltar, seu filho vai se soltar de você e não volta mais. E a culpa é do pai e da mãe. Tem que soltar o filho. Eu lembro de... quer ver um dos exemplos que a gente fala? Né? Nos Estados Unidos tem jovens de 21 anos que dirigem, ó, nossa, nada a ver, que pilotam avião, dirige avião, né? Que pilotam avião de milhões de dólares. São jovens de 21, 22, 23 anos. E a gente vai fazer um acampamento dos jovens e a gente pergunta assim, quem que vai cuidar? Mano, nós estamos falando de adulto, para com isso. Não, mas se juntar um monte de jovem lá, não tiver um adulto para cuidar, e eles são o quê? Bebê? Não, tem que ter lá um para cada jovem. Não, não tem que ter, não. Se é jovem, se é adulto, solte, mas se ele fizer bobagem, ele vai responder. A responsabilidade é dele. No mundo é assim. Você não vai pegar na mão do seu filho e levar no trabalho junto com ele todo dia. Vai fazer isso? Não vai, ele é adulto. Ele chegou atrasado, ele vai responder diante do patrão. Ele fez alguma coisa errada, ele vai responder diante da empresa que ele está. Ele é adulto, gente. Então, solte o filho. Quem é que vai cuidar dos jovens? Os jovens. Me lembro da Raíssa, adolescente. Está aí, Raíssa, para perguntar para ela. Teve aquelas programações que tem de adolescentes nacionais, e teve lá em Espírito Santo.
Eu disse, filha, você pega o avião, está aqui a passagem, só me ligue se tiver algum problema. Você tente resolver. Resolve. Você está dentro do avião lá, você grita se alguém pegar em você, você é gente. Beleza? Você grita lá se alguém fizer alguma coisa lá, que alguém vai fazer alguma coisa por você. Beleza? Então você vai, o lugar está lá. Se você se perder, você tenta se achar. Se não se achar, aí você me liga. Fora disso, não me liga. Vai. Tem que aprender a soltar. Por quê? Porque a gente ensina os filhos, mas a impressão que eu tenho é que tem pais que acham que os filhos não aprenderam. E como é que eles vão aprender? Se soltar. Não tem outra alternativa, irmão. Solte e espere que Deus acompanhe seu filho e que ele vai praticar na vida diária. Quando alguém tentar seduzi-lo, ele vai ter que dizer não. Porque ele diz aqui no Provérbios, capítulo 1, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Muito bem, sedução é o primeiro problema. Eu tratei isso de várias questões lá e a gente tem que aprender a lidar. A segunda questão, Provérbios, capítulo 1, volta lá. E os pais têm que lidar em relação aos seus filhos. Ele diz assim, se eles querem, espreitemo-nos, embosquemo-nos para derramar sangue sem motivo. Então, se os filhos quiserem ser seduzidos com a motivação errada, então significa dizer que as ações precisam ser julgadas quando são ações erradas. Vou repetir, preste bem atenção. Quando tiver vamos ali adulterar, vamos ali matar o fulano, vamos roubar, ações erradas precisam ser dizer não. Mas ações corretas, com a motivação errada, também precisam dizer não. Porque nós estamos debaixo da avaliação de Deus sobre as motivações. Provérbios, então, primeiro ele diz, se eles querem dizer sem motivo, diz o verso 11, né? Embosquemos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Se você não tiver motivo para ir em relação a outra pessoa, não faça. Não estenda a sua mão. Preste atenção no porquê que você está fazendo as coisas que você está fazendo. Vamos lá ver Provérbios capítulo 24, vai lá, verso 28. Provérbios 24, 28. Então tem muita gente que acha que fazer a coisa certa é o certo. Não é certo. Porque a gente precisa fazer a coisa certa do jeito certo. Porque fazer a coisa certa do jeito errado é errado. Então, obrigatoriamente, as ações precisam ser avaliadas e as motivações também. Provérbios, capítulo 24, verso 28. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Não engane com os teus dados. Tem alguma razão para você testemunhar? Qual é a motivação com que você está fazendo isso? Não tem razão nenhuma. Então, não faça. Porque as motivações estão debaixo de uma avaliação de Deus obrigatoriamente. Filipenses, capítulo 1, abra lá. Tem gente que acha que só as ações, e tem um monte de coisas feitas, às vezes, arriscadamente do nosso coração, que a gente faz pela motivação errada. Fazer a coisa certa pela motivação errada está errado. Embora o efeito possa ser um efeito positivo, a gente vai responder pela motivação errada. Então, antes de fazer, pense o que está no seu coração. Porque Caim foi rejeitado porque ele era assassino. E a Bíblia diz que se eu tiver alguma coisa contra meu irmão e não me acertar com ele, eu sou assassino. Eu posso assassinar meu irmão no coração. Veja que interessante. Não adianta nada. A gente está no meio da igreja, fazendo as coisas certas, mas no coração a gente matou um monte de gente. No coração a gente não quer determinadas pessoas. No coração a gente rejeita. Isso não é só nós. Pedro lá, quando os gentios, embora ali tinha uma situação específica, né? Porque Deus escolheu o povo judeu para serem exclusivamente receptores da revelação de Deus. Deus se revela ao mundo exclusivamente por intermédio do povo judeu. Ele não se revela através de outras nações, explicitamente na sua revelação verbal. Isso aqui é exclusivo do povo judeu. Só que o povo judeu achou que a exclusividade da receptividade da revelação era a exclusividade do desenvolvimento da salvação. Não é. A salvação é para todo mundo, a recepção é para o povo judeu. E aí, então, é por esta razão
que Deus aparece então a Pedro dizendo, olha, aquilo que Deus purificou, vocês têm que aceitar. E aí Pedro disse, se Deus aceita, eu também aceito, fim de papo, está resolvido o problema. Ok? Foi nessa circunstância. Mas então, a gente precisa ir avaliando as motivações. Filipenses capítulo 1, verso 15, diz assim, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por porfia, fazem a coisa certa do jeito errado, porém o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Pregam a Cristo insinceramente. E ele está dizendo, isso aqui vai ser julgado. Como é que a gente sabe que alguém está pregando? Essa é uma pergunta muito boa. Como é que a gente sabe que alguém está pregando a Cristo por inveja? Parou para pensar? Como é que a gente sabe? Porfia aqui é literalmente discussão. É gente que gosta, aquele espírito de facção, de dissensão. Ele prega para causar divisão. Seria mais ou menos com que alguém acha que para ser um bom crente tem que ser um crente carrancudo, sabe aquele negócio? Então, o cara fecha a cara, quanto mais carrancudo, mais espiritual. Seria a mesma coisa. Onde eu entro, eu causo divisão. Por quê? Porque as pessoas não aceitam a verdade de Deus. E aí você mede a espiritualidade de alguém pela capacidade de causar divisão onde você está. Então, isso está errado. Por quê? Porque a inveja dá para notar quando alguém faz algo por inveja. Para de achar que inveja ninguém vai saber. Sabe. Detalhe. Até ímpio sabe. Que dirá que ele tem a mente de Cristo. Até ímpio sabe. Diz a Bíblia que levaram Jesus Cristo para ser crucificado e para ser julgado. E na hora, o governante diz assim, ele sabia que por inveja tinham entregado Jesus Cristo. O mesmo governante ímpio. Por quê? Porque o ímpio pratica impiedade. O pecador, ele tem a prática de pecar. Então, nada mais de reconhecer um pecador do que outro pecador. Nada mais de reconhecer um invejoso, quem sabe como é que a inveja é na prática. Então, dava para perceber, na prática, que a atitude que eles tinham em relação a Jesus Cristo, a intenção era de inveja. Então, quando a gente faz as coisas, as pessoas precisam julgar. E quando chamam a cada um de nós para fazermos parte de um determinado projeto, a gente precisa colocar sobre a mesa quais são as motivações pelas quais aquele determinado projeto vai ser levado adiante. Por quê? Porque fazer a coisa certa do jeito errado está errado. Então, como é que a gente faz isso no meio da igreja? Quem tem a responsabilidade primeira de ensinar a um cidadão que ele precisa prestar atenção nas suas motivações são os pais em relação aos filhos. E para os pais ensinarem os filhos a lidar com a sedução e a lidar com a motivação, os pais precisam ter tido experiências diante de Deus de como é que faz para resistir à sedução e como é que faz para se afastar da motivação errada. Então, pais, ensinem os filhos. Filho, eu sei, já fiz coisa que depois eu pensei não devia ter feito, falei coisas que não devia ter falado, entrei em determinados projetos, mas no final das contas eu estava invejando. O Salmo 73 é uma demonstração disso, graças a Deus está escrito. Deus é impressionante porque ele escreve determinados salmos que eu duvido que nós teremos coragem de escrever determinados salmos da nossa vida. Porque ele fala, ele escreve para todo mundo ouvir. Eu invejava os arrogantes. Crente, Asaf, invejava os arrogantes. E aí quando ele entra no santuário de Deus e atinei com o fim deles, ele diz lá depois, que ele olhou para trás e disse assim, eu era como um animal, um embrutecido, um ignorante. Ele fala dele mesmo. Então, aquele que age por inveja é um animal, um ignorante, um embrutecido na presença de Deus. Então, preste bem atenção. Se um pai mandar um filho fazer a coisa certa, em que se percebe que aquilo que o pai está mandando é inveja, não faça. Você, filho, tem a autoridade de resistir a seu pai. Ou a sua mãe. Não faça. Por quê? Porque a gente tem que aprender a ensinar os filhos a faça a coisa certa, do jeito, não é para aparecer, não é para causar divisão, não é para ser com confusão. Olha para o coração, por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus.
As nossas ações diante de Deus precisam ser ações purificadas. Por que você está fazendo isso? Não, eu estou em paz. Por quê? Porque o nome de Deus é que precisa aparecer. E eu não sou nada, eu sou só um instrumento. Mas o seu nome não vai aparecer. Beleza, está tudo bem. Eu já tive... hoje eu me afasto, já enxergo mais de longe. Mas já tive conversas de perto com pastores que só querem aparecer. E falei a eles isso. Alguns deles reconheceram. Pastores que querem fazer as coisas só para mostrar. Não pode. Eu disse, por que você está fazendo assim? Nós combinamos uma coisa e está fazendo outra. Não, beleza, eu quero participar. Então, tira seu nome aqui. Eu quero ver tirar. Queria uma briga do tamanho do dia inteiro. Então, você quer fazer a coisa ou quer que seu nome apareça? Deixa eu entender. Pois é. Esse é o problema com a minha classe, vou dizer assim, né? Mas esse é o problema de todos nós. As confusões, normalmente, elas se dão quando alguém insiste para que seu nome é quase superior ao nome de Jesus Cristo. Então, a gente precisa ensinar, porque sem causa não é para fazer, ok? Muito bem, a gente aprendeu a sedução e a motivação. A última coisa, a ambição. Provérbios, capítulo 1, verso 13. Olha o que ele diz. Quem tem que ensinar isso? Os pais. Então, o pai ensinar, no verso 10, a lidar com sedução. No verso 11, ainda que sem motivos inocentes, ensine seu filho a prestar atenção nas motivações. E isso não tem nada a ver com psicologia, tá? O pessoal fala, está psicologizando o culto. A ceia fala, não sei o que estou inventando, nem existia psicologia. A ceia diz que quando a gente participar, o que eu tenho que fazer? Avaliar cada um, examine a si mesmo. Olha lá. A psicologia fala isso. Qual é a diferença da psicologia para o cristianismo? É porque a psicologia acha que olha para dentro de você, se achou errado, você também vai achar o certo lá no fundo, porque o certo e errado está dentro de você. Então, a Bíblia diz que não. É apenas para olhar para mim mesmo e dizer, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aqui? Por que eu evangelizei daquele... Deixa eu dar um exemplo simples de fazer a coisa certa do jeito errado. O exemplo é público, então eu posso falar. Eu gosto de dar exemplos reais para a gente não ficar aqui construindo castelo na cabeça. Eu acho que eu disse, eu não lembro. Eleni Vassão conta uma história, que era que trabalha com capelania. Há 23 anos atrás, eu ia no Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infecto-contagiosas, que as pessoas passam na rua e até viram o rosto para não se contaminar. Há 23 anos atrás, eu visitava as pessoas e tem cheio de problema para você entrar lá, porque é gente que já está nas últimas e é um hospital de doenças infecto-contagiosas. Tem nada a ver, o Covid nem existia, irmão. Aliás, já existia, né? 93, sei lá. Então, o Covid não tinha espalhado, beleza? Há 23 anos atrás eu já visitava gente que você tinha que sair de lá e trocar até sua roupa. Não tem nada a ver com, o pastor vai visitar agora porque alguém está contaminado. Eu sempre fiz isso, irmão. A pessoa está lá morrendo, alguém tem que falar. E se eu morrer? O meu está garantido. O problema nunca foi a primeira morte. O problema sempre foi a segunda morte. O problema não é morrer sem Cristo. Alguém tem que ir lá falar para o cidadão. Fulano, posso ficar do seu lado? Posso deixar uma literatura? Posso ler um trecho da Bíblia com você? Posso orar por você? Quer que eu vá embora? Vou embora. Nem julgo, porque o cara está morrendo. Eu não estava naquela situação. Então, Eleni Vassão conta uma história de que ela pregou, viu no hospital de queimados, de pessoas queimadas, né? Cheira a carne queimada. Era um travesti queimado. Situação deplorável. E ela foi lá e pregou o evangelho e foi embora. Fui para casa, lá em São Paulo, longe. Chega em casa, ela começa a chorar porque ela entendeu que ela fez aquilo que estava errado. Ela despejou o evangelho em cima dos outros como se os outros fossem nada. Uma coisa. Jean Paul Sartre fala da gente, essa era uma das raivas que ele tinha, né? Da gente usar as pessoas como se elas não fossem ninguém. Então ele usa a terminologia de a gente coisifica o outro, ou a gente nadifica o outro vira um nada, né? E Paulo Freire, eu sei que ele está errado num monte de questão, mas ele diz que o conceito de a gente se definir é à luz de definir radicalmente quem é o outro. E ele usa uma terminologia que Emmanuel Levinas também usa, e tantos outros,
que é de outredade. É bem interessante. Que a gente não deve se utilizar do outro como se ele fosse um depósito onde a nossa caçamba vai lá e despeja em cima do... Evangelismo não é isso. Nunca foi. Evangelismo é relacionamento. Aí ela fez o que fez corretamente do jeito errado. Ela fala isso publicamente, por isso que eu estou falando. Ela diz assim, o Espírito Santo fala para ela, ó, não é nada disso que eu pedi para você fazer. Você volta lá e faz direito. Ela toma banho longe, volta lá de madrugada no hospital, vê o travesti, estava lá, queimado, senta do lado dele e pede perdão por ter evangelizado do jeito errado. Que ela não deveria considerar o outro como se fosse ninguém. As duas pessoas começam a chorar, aí ela prega o evangelho para Jesus Cristo, e a pessoa se rende a Jesus Cristo e vira um cristão. Fazer a coisa certa do jeito errado, irmão, sempre foi errado. Nunca foi certo. Então, a gente precisa, como é que eu faço? Faz o que a ceia está mandando. Cada um examine a si mesmo, o seu próprio coração, e se tiver errado, tenha o peito e a coragem de fazer o que o salmista 73 fez. Deus, eu estou invejando aqui, me ajuda, eu não estou sabendo lidar com isso. Eu estou com ódio, com inveja, com ciúme, seja o que for, mas tem alguma coisa que está estranha dentro de mim. Tenha coragem de falar isso. Tem gente que eu atendo na psicologia que fica 5 consultas falando e eu estou só observando, só esperando. Na sexta, na nona, a pessoa diz, é isso. Eu falo, não é isso, eu já tinha percebido faz muito tempo. Mas a pessoa precisa ir lá e ela precisa de um tempo para ela perceber isso. Porque às vezes muitos de nós têm a percepção errada sobre nós mesmos. Então Deus permite que a gente viva determinadas provas para que a gente perceba o lugar onde nós nos encontramos. E a autopercepção precisa ser corrigida. Ele fez isso com Pedro. Eu estou contigo até morrer. Amanhã de manhã a gente conversa. Ele fez isso lá em Apocalipse, nas cartas de Apocalipse, quando ele diz assim, tinha gente que se achava rico, mas era pobre, nu. Tinha gente que se achava pobre, mas era rico. As autopercepções absolutamente equivocadas que são corrigidas somente na presença de Deus, que tem uma autopercepção absolutamente perfeita sobre si e sobre os outros. 2 Coríntios, capítulo 5, diz lá, sobre essa autopercepção. 2 Coríntios, capítulo 5. Então, isso acontece na impiedade, na vida comum isso não deve acontecer, tá? Quando acontecer, irmão, você não precisa voltar lá. Quando acontecer, peça perdão a Deus, peça para Ele te ajudar. A coisa mais difícil que existe, irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer. Tem gente que acha que ensinar o Evangelho é difícil, ensinar a Bíblia, ler os textos, né, fazer aquelas coisas. Isso aqui é difícil, não é fácil. Eu sei disso, que não é fácil, precisa falar, para não falar bobagem. Mas a maior dificuldade se encontra, além disso, é que a pessoa precisa, para falar, ela precisa estar sempre olhando para si, não é para os outros. Para que ela não tenha uma motivação equivocada naquilo que ela corretamente quer ensinar à vida das pessoas. Veja só. E aí é difícil, irmão. Aí você precisa chegar diante de Deus, me ajuda, e quando encontrou alguma coisa errada, me ajuda, corrige, volta, tira isso de mim, porque tem coisas que saem fácil. Tem coisas que não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. E Jesus Cristo morreu por todos, seja lá quem fosse todos, não me interessa agora, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Por quê? Mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Antes de Jesus Cristo aplicar aos benefícios da sua morte a nós vivemos pensando somente em nós. Depois da aplicação da obra de Jesus Cristo a nós, o que é que nós temos que fazer? Viver exclusivamente, como diz Filipenses, considerando os outros superiores a nós mesmos. Tá de brincadeira, né? Só olhar as dificuldades que existem nos relacionamentos eclesiásticos, geralmente é porque alguém não quer considerar o outro superior a si mesmo. Todo mundo precisa considerar todo mundo superior a todo mundo. Quando alguém quer se colocar como senhor sobre a vida de alguém, aí começam os problemas na vida e nas relações. Então, antes de Jesus Cristo aplicar, nós vivíamos pensando em nós. O problema é que a aplicação da obra de Jesus Cristo em nós, ela não é plena, ela é substancial, obrigatoriamente. Ela não nos tirou do poder do pecado, mas da presença do pecado ainda está lá. Por isso é que Paulo diz, o que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero eu acabo fazendo, por isso que a santificação é uma briga, uma luta com quem? Com a gente mesmo. E a gente tem que lutar para quê? Segunda carta de Pedro, mas veja que interessante.
capítulo 1. Verso 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que através delas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções das paixões que existem no mundo. Agora, por isso, vocês, reunindo toda a vossa diligência, associai. A palavra mais importante do verso 5 chama-se associar. Por causa do que Cristo fez por nós, Ele deu as coisas para nós, e agora o que é que nós precisamos trabalhar? Para associar as diversas áreas da vida cristã. Virtude com piedade, piedade com conhecimento, conhecimento com domínio próprio, e ele faz uma lista aqui que não é uma lista final, mas é para demonstrar para cada um de nós que facilmente nós vivemos vidas partidas, seccionadas. Quantos de nós não conhecemos pessoas que têm um conhecimento teológico profundo, mas são arrogantes, ciumentas, facciosas, invejosas, pessoas que não sabem se relacionar? Cansamos de ver gente dentro da igreja. Aí você fala, mas como é que pode? Uma pessoa que tem tudo para ser uma bênção, mas peca nessas áreas. Por quê? Porque a pessoa não está prestando atenção que a gente precisa juntar toda a nossa diligência para associar as diversas áreas da vida cristã. Não adianta ser um bom homem, tem que ser bom em todas as áreas. Não adianta ser uma boa mulher, tem que ser boa em todas as áreas. Por quê? Porque basta uma área errada que nós somos desqualificados. É só uma, irmão. Eu me lembro de Luiz Felipe Scolari, Filipão, quando perguntaram para ele na época do Romário, do Bebeto e do Edmundo, era aquela briga lá para ver quem que era o melhor, né? E aí o Edmundo dizia, aqui quem manda sou eu, que eu sou o melhor. Aí outro dizia, não, eu sou rei. O outro dizia, eu sou Deus. E aí vai, né? Os caras vão tentando achar lá quem que era o melhor lá. E eu me lembro que ele não levou o Romário. Nossa, o Romário ficou e perguntaram para ele, você prefere ter uma estrela no time que resolve? Ou você prefere ter várias pessoas medianas? Ele sempre disse isso. Foi isso que fez com que ele pegasse o Palmeiras na época e ganhasse tudo. Na época, tá? Não empolga não. Então, aí o Palmeiras foi ganhando tudo. Ele diz assim, eu prefiro que todo mundo seja mediano, porque com todo mundo sendo mediano, eu sei onde que eu consigo chegar. Agora, não adianta nada ter uma pessoa que é estrela, mas ela é estrela, você não sabe que você pode contar com ela, porque tem a estrela, chega num jogo, ela não faz nada, porque ela não está afim de fazer nada. Ela é estrela, só joga quando ela quer. Então, não adianta nada, a gente tem uma pessoa que é boa, excepcional numa área da vida cristã, mas tem 5 áreas que a pessoa é devedora. Não adianta. Para passar no vestibular, para ser um monte de gente de concurso público aí, para passar no concurso público, não adianta zerar em uma e tirar 10 nas outras. É melhor tirar 7 em tudo, porque você ainda concorre. Então, na vida cristã, a gente precisa trabalhar para associar, porque o que normalmente está acontecendo é uma desassociação. Existe o que está acontecendo na minha vida e na sua, uma fragmentação interna. E aí a gente consegue, eu de conhecimento é comigo, mas de domínio próprio é um zero à esquerda. Não, de domínio próprio é gente boa, mas não tem fé. Não, a pessoa até tem fé, mas não sabe nada da Bíblia. Eu preciso ser mediano nas áreas. Para quê? Olha o que diz lá, verso 8. Estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, então é para ter junto, cada vez mais forte, cada vez mais prático. Ele diz, vocês não serão inativos, pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o que está perto. Lembra? É um cego que vê. Igual uma criança. Você fala, ela pergunta, tem mamá? Tem. É só isso que eu quero saber. Ela não consegue ver um dia na sua frente. Então, veja bem, o dólar aumentou, o gás está caro, a pessoa não me pagou, recebi um cheque sem fundo, eu vou receber amanhã. Tem mamá? Tem. É só isso que eu quero saber. Ela só vê o que está no umbigo dela. Você percebe quando uma pessoa está imatura, quando você conversa com ela, mas ela só enxerga aquilo que está no umbigo dela, só em volta. E aí você começa a expandir, olha, mas você precisa prestar atenção nisso. Nossa, eu não tinha pensado. Então pensa. Você precisa prestar atenção 3 dias depois. Não, isso. É assim que a gente vai amadurecendo. Não é parar de enxergar
só aquilo que está do nosso lado, e a gente tem que começar a enxergar com os olhos da fé aquilo que está mais longe. E aí ele diz, então, verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, a mesma diligência que ele fala no verso 5, ele diz agora no verso 10, uma diligência cada vez maior. O mesmo esforço do verso 5 para associar, no verso diz, um esforço cada vez maior. Para quê? Eu lutando contra mim mesmo. Não é contra os meus irmãos. Eu tenho que lutar para não ser uma pessoa fragmentada. Aquele filme está correto? Como é que é o nome daquele filme lá? É fragmentado, né? Está correto. Aquele filme é um esboço do que nós somos, irmãos. Eu e você, obrigatoriamente, somos pessoas fragmentadas. E que agora, à luz do que Jesus Cristo fez, a gente vai ter que suar a camisa, a gente vai ter que arregaçar a manga, para que esta fragmentação não continue levando a cada um de nós a vivermos personagens diferentes. Aí a gente até, quando filma, né? Teve um camarada que falou uma coisa e alguém gravou. E aí depois pegou aquela gravação e mandou para aquilo que essa pessoa tinha falado contra o outro. Aí o cara disse assim, mas cara, por que você falou isso de mim? Fragmentado. Na sua frente fala uma coisa, por trás age de outras maneiras. Pessoa fragmentada. Nós somos assim. E a gente vai ter que lutar contra a gente mesmo, para que esse processo de fragmentação não ganhe. A gente tem que unificar a nossa vida interior, ok? E aí ele diz, então, por isso, com diligência cada vez maior, para quê? Para confirmar a vossa vocação e eleição. Para que é que nós trabalhamos? Não é para demonstrar aos outros quem somos, é para demonstrar a nós mesmos quem somos. Eu não tenho que provar. Por isso a motivação. A minha motivação é eu chegar no final e dizer, Geraldo, hein? Só crente faz isso aí. Legal, valeu, Geraldo. Foi bom. Eu falando para mim mesmo. Eu tenho que aprender a ouvir vozes. Todos nós somos esquizofrênicos, tem que ouvir voz, irmão. A voz tem que falar lá dentro de você e dizer, o caminho é por aqui, ó. Geraldo, não faça isso. Toda vez, irmão, toda vez eu saio de uma visita, eu fico pensando, puxa, não era para ter falado aquilo, mas por que eu falei isso aqui? Não tinha necessidade de agir desse jeito. É uma luta, por quê? Porque se você não lutar assim, aí o resultado está por aí. A fragmentação vai acontecendo, até que da fragmentação acontece uma ruptura. Nessa ruptura interna, aí as pessoas assumem publicamente determinados papéis que sempre estiveram lá. Entendeu? A gente tem que aprender que existem papéis diferentes dentro de nós, irmãos. E a gente vai ter que lutar com ele até morrer, porque a obra de Jesus Cristo aplicada em nós, ela não foi plena. Ela só vai ser plena no último dia. Não é que ela é defeituosa, é porque o propósito de Deus é este. Deuteronômio capítulo 8, para quê? Para a gente convencer a gente mesmo de que a gente é crente, de que a gente é eleito, de que a gente faz a coisa certa. Não, era assim mesmo, eu fiz do jeito certo, porque a motivação era a motivação correta. Deuteronômio capítulo 8 diz assim, verso 2, se eu não me engano. Recordem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, olha lá, para te humilhar, te provar, por quê? Porque Deus é um Deus de prova, mesmo numa sociedade, sempre foi, só não vai ter no último dia, quando ele voltar, mas Deus sempre foi um Deus de prova, preste bem atenção. Então, mesmo numa sociedade sem pecado, Adão e Eva, Deus coloca uma prova para ele, porque Deus é um Deus de prova. E para nós, Deus vai continuar sendo um Deus de prova. Para quê? Diz aqui, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então, Deus está nos provando para que alguém saiba o que existe dentro do nosso coração. Alguém quem? Ele já sabe. Ele não precisa dar prova para dizer, agora eu estou vendo. Ele sabe. Eu não falei nada, ele já sabe. Eu não pensei nada, ele já sabe. Eu nem comuniquei nada, ele já sabe. Deus sabe todas as coisas. Então, não é para ele saber. É para nós sabermos. Para a gente não ter aquela percepção de Pedro dizer, estou contigo até morrer. E Pedro diz, tá bom, vai. Jesus fala assim, o cara está se enganando, velho. Vamos ver até, amanhã de manhã a gente conversa depois do café da manhã? Beleza, depois do café da manhã ele só olha para Pedro e diz que a Bíblia é que ele foi chorar amargamente. Cadê aquele que ia morrer? Para aquele que 3 vezes você estava com... O cara não teve nem peito para dizer, estava com ele, qual é o problema? Nem isso ele não teve coragem. Mas dizia que até morrer, canso de ver gente que fala coisas que você olha e diz, será, velho? Será que a pessoa banca mesmo que ela está falando? Aí Deus bota algumas provas para quê? Para a pessoa dizer, rapaz,
Quantos dizem assim, pastor, eu nunca me imaginei fazendo tal coisa. De repente, depois de determinadas circunstâncias, meu Deus, eu não sabia que eu era capaz. Exatamente. Então, Deus te prova, e a mim, para a gente perceber que a gente é pior do que a gente imagina e menos santo do que nós imaginamos. Porque na nossa cabeça, a gente é mais santo do que é e menos pecador do que Deus vê. Então, todos nós, prestem atenção, todos nós somos pessoas depravadas. Todos nós, eu já aprendi isso há muitos anos, um professor meu dizia assim, todos nós somos tarados, só depende de área e grau. Todo mundo tem uma fraqueza. De acordo com a imagem, a estátua de Daniel, a estátua de Daniel aparece com cabeça de ouro, e aí vai diminuindo a preciosidade e os pés de barro. Todos nós temos os pés de barro. É por isso que, na imagem de Jesus Cristo Redentor, aparece ele com os pés de bronze polido. Ele não tem os pés de barro, ele é muito diferente. Ele não tem fraqueza, ele é muito diferente. Nós temos. Então, as provas e as dificuldades vêm para a gente confirmar para a gente mesmo. Mostra para mim, mostra, Geraldo, que você é crente. Vai lá e perdoa-me. Hoje eu estou a fim de perdoar. Mano. Pode fazer que comigo é assim. Bateu, perdoei. Vai lá, Geraldo. Mostra que você é crente. Para quem? Para você mesmo. Mostra que você faz isso, que você tem coragem de fazer isso. Para você mesmo. E aí você vai fazendo, vai trabalhando, vai juntando, vai dizendo, eu sou crente mesmo, hein? Vamos lá. Então, você vai fazendo, vai trabalhando, vai se esforçando. Só crente faz isso. E aí você vai crescendo em graça, em sabedoria, diante de Deus e dos homens. Porque você não quer mostrar. Mas quando há uma luta e um trabalho interno para a gente ser quem ainda não somos, as pessoas percebem que existe um desenvolvimento interno. Então, preste bem atenção. Não se engane, irmãos. Eu já disse esse desafio e vou fazer de novo. Saia, pergunte para um amigo crente. Eu estou crescendo diante de Deus? Eu estou me desenvolvendo? Você consegue perceber em mim coisas que não tinha lá atrás e que agora tem? Porque se não tiver, irmãos, alguma coisa está errada na nossa história. Porque a gente precisa, obrigatoriamente, se desenvolver. Provérbios capítulo 1, a última questão que ele fala, não é só sobre sedução, não é só sobre motivação, mas é também sobre ambição. Eita! Provérbios, capítulo 1, sobre ambição. Onde que ele diz isso? Está lá no verso 13, quando ele fala, acharemos toda sorte de despojos, de bens preciosos, de despojo, encheremos a nossa casa de despojo, lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma bolsa. Olha lá, ele está apelando para um crescimento ilegítimo. Filho meu, não te ponhas a caminho dele, por quê? Porque eles se apressam para o mal. Ele diz no verso 19, tal é a sorte do ganancioso, ambição. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a dizerem não à sedução, a reverem a motivação e a prestarem atenção na ambição. Ambição é conquistar as coisas. Vai, filho, conquista o mundo até determinado ponto. Então, qual é o limite mínimo, básico, basilar, mais baixo de onde a gente deve construir um pensamento ambicioso? Desde que a gente não escolha entre Deus e as riquezas. Mas aí está fácil. Não, irmãos, é desde que Cristo esteja junto conosco em todas as circunstâncias. Desde que a minha relação com o povo de Deus seja uma relação inegociável. Deus não me chamou para andar sozinho. Ele me colocou numa família e disse que eu preciso prestar atenção nas dificuldades e eventualidades de meu irmão, porque eu posso ser alguém que posso servir de bênção na vida de meu irmão. Então, uma das coisas que é inegociável é a minha relação com os meus irmãos. Cansei de ver gente que a pessoa vem na igreja, está quebrada, está lascada, não tem um puto, não tem dinheiro para comprar um picolé, e a gente vai, investe, trabalha e faz, e quando ela arruma emprego, ela diz, agora não tenho tempo mais para estar junto com os meus irmãos. É muito estranho esse tipo de postura.
Nós estamos indo para o céu, nós não estamos aqui com raiz fincada na terra. Então o limite deve ser o limite desde que eu não fique longe da vida de meus irmãos. Tem um monte de gente que agora nem tem tempo para vir na igreja porque ela precisa crescer na vida. Mas crescer para onde, irmão? Deixa eu entender. Crescer para chegar aonde é que você quer chegar? Se nós não vamos construir a nossa vida aqui na terra. A nossa vida é passageira e nós estamos indo para o céu. E nós sabemos que não é por doença que Deus nos leva, obrigatoriamente. Não é por acidente que Deus nos leva obrigatoriamente. Não é por cronologia e idade que Deus nos leva obrigatoriamente. Ele leva quando ele achar por bem levar. O que significa que a gente não tem garantia nenhuma de que quando eu terminar a faculdade, então eu vou me envolver. Quando eu terminar o mestrado, aí eu caio dentro dos irmãos. Quando eu estiver no pós-doc, aí eu vou me envolver, que aí eu vou ter tempo. Quando eu aposentar, tem gente que tem plano de se envolver com a igreja quando aposentar. Larga a mão de ser arrogante, irmão. Como é que você sabe que você vai chegar na aposentadoria? Para com isso. Como é que você sabe que você tem esse tempo todo de vida? Nenhum de nós sabe. Isso é um segredo que Deus deixou as 7 chaves, irmão. Ele não revelou a nós. Então, o máximo que nós temos é o dia de hoje. Então, eu tenho que viver planejando a minha vida, desde que eu viva a cada dia desse planejamento, como se hoje fosse o último dia. Tem um monte de gente que a gente só observa assim e fala, você tem certeza que você não tem ambição? Tenho. Cadê o envolvimento com o povo de Deus? Eu não tenho tempo. Os pais precisam ensinar isso aos filhos. É interessante, por que os pais precisam ensinar os seus filhos? Porque quem está na capacidade produtiva são os pais. E os pais precisam pegar na mão do filho e dizer, vamos lá. Mas pai, você não tem que trabalhar? Tenho, mas preste bem atenção, irmãos. Eu vou dizer, eu não insisto nisso, eu falo pouco isso. Domingo é o dia do Senhor. Na igreja, reunindo, eu vou falar mais disso hoje de Hebreus. Pode ler Hebreus capítulo 1, tá? É as razões para nós estarmos juntos. Vamos ver se a gente passa por aquelas razões. A gente está junto com o povo de Deus, cultuando a Deus por razões específicas que Hebreus traz, durante, no máximo, 2 a 3 horas, no dia de 24 horas, que nem é nosso. E aí você vem dizer para mim que você não tem tempo? Você vai dizer para Deus que você tem que fazer outras coisas? Irmão, domingo é dia do Senhor, irmão. Não é seu. Nenhum dia é seu. Mas o domingo piorou. Eu sei que tem gente aí que tem trabalho, tem, como é que fala? Relaxa. Tem escala, cumpre a escala. Eu estou falando de gente que despreza. O cara não tem escala, ele está em casa, mas ele resolve fazer outras coisas. Ele vai no sábado e ele detona no sábado. Por quê? Porque domingo eu vou à noite. O domingo não é seu. Aí de dia de 24 horas que não é seu, você está tentando negociar 3 horas, que achando que é muito estranho. Esse é um tipo de pensamento de impiedade no coração. É muito estranho. Você deveria pegar... eu entendo que os puritanos fizeram quando chegaram no Nordeste, os holandeses, né? Eu entendo isso. Ficou um movimento puritano fortíssimo que nem jornal não se lia. Mas é estranho porque facilmente a gente conseguiria organizar a nossa vida para domingo nós estarmos junto com os nossos irmãos. Facilmente. Mas tem que fazer almoço. Faz no sábado, irmão. Você faz isso a semana inteira. Você faz isso a semana inteira. Chega no domingo e você diz, eu não consigo fazer, eu não consigo entender isso. Por quê? Porque é um dia que eu preciso aprender a colocar limites na minha ambição. Por que que Deus colocou um dia de descanso? Para que o povo aprendesse que quem dá aos homens é Deus, não somos nós, irmãos. Não diga em Deuteronômio capítulo 8 que o meu braço e o poder da minha força é que adquiriram riquezas. Antes, é o Senhor teu Deus quem dá essas riquezas. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que ficaram absolutamente ricas, que elas sabem que não fizeram nada para chegar até lá. Deus é quem deu a elas. Deus é quem dá, Deus é quem tira. A gente precisa ensinar isso aos filhos. Tenha limite no que você está fazendo. Tenha limite na procura. Tenha limite onde você está querendo ganhar dinheiro. Tenha limite na sua inquietação. Por que cresce a ansiedade no coração das pessoas? Porque elas estão achando que elas estão por conta. E se esquece de, no domingo, eu vou descansar. Descansar em quem? No Senhor. É Ele quem me dá. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Pois o povo de Israel ficou escravo
apanhou o Antigo Testamento inteirinho porque não conseguia descansar. Tem muitos de nós com um problema enorme, porque não consegue descansar no dia do Senhor. Ambição. A gente tem que ensinar. 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6 e 2 Timóteo depois, texto conhecido. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3, diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, tem mania de questões e contendas, onde nasce inveja, olha lá, provocação, difamações e suspeitas malignas. Olha o que diz o verso 5, desculpa. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. A mente pode se perverter. Perverter é entortar do crente. A gente pode perder a nossa consciência. À medida que a gente vai fazendo coisas que são contrárias ao que Deus espera que a gente faça, entre outras coisas, colocando limite em tudo, até a colheita, irmãos, da época, Deus diz, não colha tudo. Por quê? Não é para colheita de 100%, porque tem pobres que eles vão sobreviver disso. Então, você colhe e deixa um pouquinho lá. Foi assim que Ruth foi colher, além daquilo que sobrava, Boaz, que era o Goel do Antigo Testamento, absolutamente uma demonstração de Jesus Cristo, o resgatador. Ele diz, vai lá e além do que ela está pegando, põe mais na bolsa dela. E ela vem impressionada, por quê? Porque pobre do jeito que era, alguém que ela não imaginava, e Boaz não sabia quem ela era, não sabia de que ele tinha proximidade, que ele ia resgatá-la, mas ele olha aquela mulher e diz, põe lá, porque ela precisa comer. Põe a mais. E ela volta para casa e ela se surpreende da provisão que Deus dá. Tem gente que está pensando que está por conta própria, que acha que é inteligente, que acha que passou no concurso, agora a sua vida. Irmãos, é uma bênção. Deus deu tudo isso para nós. Mas não se esqueça que tudo isso é derivativo. A origem sempre vem de Deus. Então ele diz lá, a mente pode se perverter. Verso 7, nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma material, obviamente, porque é o contexto, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, tendo sustento e com as nossas vestes, estejamos contentes. Aqui ele está falando a respeito de uma cilada, de acordo com o verso 9, muitas concupiscências insensatas que afogam os homens na ruína e na perdição. E ele vai dizer que um dos afogamentos que acontece é amor por aquilo que não deveria ter amor. Então, a gente pode correr atrás do dinheiro sem problema algum. Deus fez isso para nós com limites. Os limites são sempre aquilo que nos afastam de Deus e do seu povo. Então, não venha construir na sua... Tem nada a ver comigo, porque você não vai responder para mim, você vai responder diante de Deus. Eu nunca cobrei de vocês. Eu cobro isso, fico falando na cara? Não falo. Só estou falando. E a gente vai responder diante de Deus. Por que você não fez? Não tinha tempo. Tem certeza? Por que você está inquieto, ansioso? Porque eu não tinha tempo. Tem certeza? Deixei um dia de 24 horas para você poder oferecer a mim que nem era seu e que você fez o quê com ele? Deixa eu entender. E aí a gente começa a demonstrar que talvez a ambição está crescendo muito mais no nosso coração do que deveria. E os pais precisam ensinar os filhos que eles não devem ter esse tipo de ambição. O último texto, 2 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, verso 16, evita falatórios inúteis, profanos, porque os que deles usam passaram a impiedade ainda maior, graus de impiedade, eu sempre falo isso para vocês. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade. Lembra lá de Tiago? E entre vós, quem converter o coração de alguém que estava se desviando da verdade, às vezes podem ter crentes que no início têm as suas motivações corretas, mas que com o tempo a fragmentação aconteceu e a pessoa até que houve uma ruptura começa a viver papéis diferentes. Cuidado com isso.
É solteiro? Na igreja junto com Deus. É casado? Na igreja junto com Deus. Tem um filho? Na igreja junto com Deus. Tem 5? Na igreja junto com Deus. Está grávido? Na igreja junto com Deus. Perdeu o filho? É na igreja junto com Deus. Tem mestrado? Na igreja junto com Deus. Tem doutorado? Na igreja. Isso aqui é inegociável. Por quê? Porque você está indo para onde? Você está indo para Deus junto com a igreja. Parece que tem alguns irmãos que não. Eu vou tentar demonstrar isso hoje, baseado em Hebreus capítulo 1. Vamos orar. Pode ler o texto de Hebreus capítulo 1. Vamos ver se a gente consegue enxergar as coisas que demonstram para nós que a gente deveria ter limites. Limites na sedução, limites na motivação e limites na ambição. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a prestarmos atenção para que a nossa mente não se desvie, para que nós não nos desviemos da verdade, para que a nossa mente não venha entortar. Nos ajuda como pais a ensinarmos os nossos filhos na sedução, na motivação e na ambição. Mas para isso ajuda-nos a pensarmos, a examinarmos o nosso próprio coração, para que não vivamos vidas fragmentadas. Vidas até que chegue um ponto tão grande da fragmentação que haja uma ruptura interna. E aí os papéis que lá dentro foram vividos separadamente, eles virão a público, porque não aguentaremos esconder a repartição que eventualmente existe e não prestamos atenção a cada uma delas. Dá-nos graça para nos esforçarmos para termos uma vida unificada, onde todas as áreas da vida cristã merecem a nossa atenção. Entre elas, aquelas que vão nos ajudar a respondermos de maneira adequada à sedução, à motivação e à ambição. Nos ajuda como igreja a fazermos isso com as gerações mais novas e com o nosso próprio coração. Dá-nos graça e um bom domingo na Tua presença e nos ajuda a prestarmos atenção sempre como nós gastamos o nosso domingo, que na verdade não é nosso, mas é Teu. Fica-nos e despede-nos na Tua paz e dá-nos um bom domingo na Tua presença, onde nós nos gastaremos e nos permitiremos desgastar na Tua obra, descansando no Teu dia. É a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Amém.